Conferência Internacional ministrada pelo irmão Dong Yulan, na Estância Árvore da Vida. Mensagem 1, o primeiro ministério. Leitura bíblica, Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 15. Ezequiel capítulo 28, versículos de 13 a 19. O Senhor guardou-nos em paz e em alegria. Guardou-nos para que tenhamos mais alegria no espírito, mais fortalecido no espírito. Então, nesse semestre que passou, nas conferências regionais, temos visto que o Senhor tem progredido nas diversas regiões, assim como em crescimento de vida, como em quantidade de irmãos. Pois o encargo do Senhor é nos introduzir no ministério do Espírito e da vida. Com relação ao ministério do Espírito e da vida, nós precisamos então ver o ministério de João. E João, na sua maturidade, depois que ele passou por 20 anos de reclusão, ele aprendeu a viver no Espírito e o seu crescimento foi evidente. Porque naquela época as igrejas entraram em degradação e também já depois que o templo foi destruído, e as igrejas ali também sofreu com essa destruição. O Império Romano destruiu Jerusalém e também ele prendeu os líderes nas igrejas, e com isso as igrejas sofreram. E os irmãos líderes foram mortos. E nós conhecemos o martírio de Paulo nessa época. E depois Pedro também. João, no entanto, sempre esteve junto de Pedro. Pedro estava na liderança. O Império Romano o levou a um julgamento e por fim ele foi morto. João não foi considerado como um criminoso principal para o Império Romano. Ele era um seguidor de Pedro. Então, conforme as leis do Império Romano, eles não poderiam condenar à morte pessoas assim
ele era apenas um cúmplice, portanto ele ficou em reclusão. E nesses 20 anos de reclusão não foi uma experiência fácil para João. E ele também recebeu muita ajuda. Porque toda vez que ele voltava para o Espírito fazia lembrar de muitas palavras que Jesus lhe falara. E muitas palavras que Jesus havia falado com seus discípulos, por falta de compreensão maior dos discípulos, não havia sido registrado. Então o Espírito tinha encargo de tornar-nos conhecedores dessas palavras mais importantes. Nesses 20 anos de prisão, João se lembrou de muitas palavras do Senhor Jesus. Porque João vivia no Espírito. E ele pelo Espírito da realidade, que o fez lembrar de várias coisas que não tinham sido registradas. Citando um exemplo, na crucificação do Senhor Jesus, do seu lado fluíra sangue e também água. Os discípulos em geral não tinham visto que havia fluído também água juntamente com sangue. Porque durante a crucificação, esses discípulos estavam acompanhando de longe, por medo de serem também presos. Então ninguém viu isso, portanto não o registrou. Portanto, o Espírito Santo queria usar especialmente a João e permitiu para que ele vivesse até lá e que o Espírito da realidade pudesse lembrar dessas coisas. Conforme mencionamos, do seu lado fluiu sangue e também água, coisa essa que outros não viram. Ele, por ser parente do sumo sacerdote, ele podia seguir de perto ali. Ele estava juntamente com algumas mulheres e entre elas estava a Maria, a mãe de Jesus.
主耶稣对他的母亲说：“看哪，你的儿子。”这说到这对约翰来说的。Então João ouviu Jesus dizer lá da cruz, dizendo: Eis aí a tua mãe. 那么对约翰说呢，看你的母亲。 E disse a João: Eis aí a tua mãe. E para a mulher: Eis aí o teu filho. 这可以说离开他定神教上非常的近，可以说这样的话语。 Isso significa que ele estava bem próximo à cruz para que Jesus pudesse falar dessa maneira. 那么手上的原地的人都根本听不见。 Porque quem estivesse mais distante não teria ouvido. 那么当有兵丁在主耶稣肋旁一枪刺进去，有血和水流出来。 E quando um soldado ele furou seu lado, logo saiu sangue e água. 如果血流出来，大家都看见，有红的颜色。 O sangue todos conseguem ver, mesmo distantes, por ser de cor vermelha. 但还有水流出来。 Mas a água também fluiu. 这水不是我们自来水里面龙头一开，水哗出来，不是这样。 A água não é uma água de torneira, você abre a torneira e sai aquela água toda. 这主耶稣里面的生命里面所流的一滴滴水，就在跟着血一滴滴流出来，才在血的面上。如果仔细看，看不见有水嘛，因为跟血颜色。 O líquido que estava retido ali no corpo estava saindo juntamente com o sangue, não em uma quantidade grande. 所以呢，离得最近的人才看得见，不但有血，还有水。 Somente os mais próximos conseguiam ver sangue e também água. 所以约翰特别把他写了这件事。 Então João mencionou especialmente isso. 说到关于重生的来说，必须从灵而水生。 Por isso ele disse que importa nascer de novo é nascer do Espírito e da água. 不光主耶稣死了把我成为灵了，也必须从主耶稣肋旁所释放出来水，这是神的生命。 Senhor Jesus não somente morreu, ressuscitou, tornou-se um Espírito, mas também do seu lado fluiu também água para dar vida ao homem. 那么这件事没有人看见， Esse fato ninguém viu, 所以他一个人看见。 só João. 所以他特别说， Por isso ele 看 diz: 见这是所见证的人，这见证是真的。 Aquele que isto viu testificou sendo verdadeiro o seu testemunho. 他所以说，我来告诉你们， Aí ele repete: 这个做见证的人是真的，是你们可以相信。 E ele sabe que diz a verdade, para que também vós 你 creiais. 看，这等主耶稣死了以后，60年以后的事情。 Isso é algo de 60 ou 70 anos depois da morte de Jesus. 因着所以写福音书的人，当然了，很多的人，包括马太、马可跟路加，还有其他人也都写了很多福音书，都没记载这方面的事情。 Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e também outros não registraram isso, 因为他们都没看见。 porque não viram. 那约翰看见了， Mas João viu. 见证你看，所以他的见证是真的。 Por isso, o seu testemunho é verdadeiro. 为着什么？ É para 为 quê? 着使我们重生， Para que sejamos regenerados. 因为我们要进到天国里面去，必须要重生的。 Porque para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo. 只有有神的生命的人，才可以进到国度里面去的。 Somente aquele que tem a vida de Deus pode entrar no reino de Deus. 所以当他在90岁的时候， Aos 90 anos de idade, 他把约翰福音写出来记载这些。 João então escreveu o evangelho dele para registrar esse fato. 还有一个，那么还有一件重要的事， E outra coisa importante, 就在约翰福音第21章里面， em João capítulo 21, 我们就知道主耶稣曾经问彼得3次：“你爱我比这些更深吗？” nós conhecemos a história de Jesus ter perguntado a Simão Pedro por 3 vezes:
amas-me mais do que estes outros? 那当然了，彼得的伟德是爱主耶稣的。 Claro que a resposta de Pedro foi sempre afirmativa. Sim, Senhor, eu te amo. 我们一定没有，因为主耶稣，因为彼得本来是非常爱主耶稣的一位。 Não temos dúvida que Pedro amava muito o Senhor. 但主耶稣告诉他说 Mas o Senhor Jesus lhe disse: 彼得，你年轻的时候可以随着你自己意思任意往来。 Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. 可是现在呢，你就不同了，要别人用腰带把你牵着向前走。 Quando fores velho, isto é, a partir de agora, você precisa experimentar isso. Estender as tuas mãos e outro te cingirá, te levará para onde não queres. 意思就是说，我死而复活以后，你如果再行动的话，必须把你自己喜欢的我的行动必须受限制了。 Isso quer dizer o quê? Que depois que eu morrer e ressuscitar, você precisa parar com todas as suas movimentações na alma. 哎，所以彼得听了，可他里面不大服气。 Pedro, ele ouviu isso, mas ele não estava convencido disso. 怎么对我说呢？ Por que Jesus falou 别人怎 comigo? 么样呢？ Ué, e por que não fala com os outros também isso? 他们看见旁边有位弟兄， Especialmente olhou para o irmão que estava do lado dele. 哎，那么他怎么样？ E quanto a este? 因为这个弟兄我们认识， E este era, 是主 nós 所爱 conhecemos, 主所爱的一位弟兄。 aquele discípulo que Jesus amava. 这主所爱的弟兄谁呀？ E quem era esse? 哎，约翰， É o João. 因为约翰一直跟着彼得的。 Porque João sempre acompanhou Pedro. 哦，现在我彼得不能有自己照着自己意思行动了，那么他怎么样呢？ Agora Pedro ficou limitado nas suas ações de fazer as coisas por si mesmo. E quanto a João? 那谁能回答我？ Quem pode me 主 responder? 耶稣怎么说啊？ Como o Senhor Jesus respondeu? 啊？ Como Jesus respondeu para Pedro? 我要他等到我再来，管你什么事，与你何干？ Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? 哎，怎么主耶稣要主耶稣再来的时候，他也活着？ Como o Senhor vai deixar João vivo até que ele volte? 所以门徒们那个是大家背起来说，哎，你看这约翰呀，要活到主耶稣再来呀。 Aí tornou-se corrente esse dito de que João viveria até a segunda vinda do Senhor. 约翰他自己来解释了， Mas João mesmo ele explicou. 他说，意思说了，不可能的嘛，我怎么能够活到那么长久呢？ Ora, Jesus não disse isso porque não era possível que eu pudesse viver tantos anos. 不过他说他活到再来，那么什么都跟他的再来到主耶稣再来呢？ Então João não viveria fisicamente até que ele venha, quer que o Senhor venha. 他没解释， Mas ele não explicou o que é que vai permanecer até que o Senhor venha. 但他清楚知道他这个人不可能活到主耶稣来的时候还活着。 E João tinha plena certeza que ele pessoalmente, fisicamente, não permaneceria até que o Senhor venha. 那么我们心里也明白他虽然人不能活到主再来，但他的知识是可以到主再来。 Embora sua pessoa não vai poder viver até que o Senhor venha, mas o seu ministério pode permanecer até que o Senhor venha. 感谢主， Graças ao Senhor. 所以他的知识一直到主来，可以说是最后的知识。 Por isso, irmãos, podemos dizer que o seu ministério permanecerá até a volta do Senhor, o seu ministério será o último ministério. 那么他的知识现在他在告诉我们的这事情的，就是说他关于灵和生命的知识。 E o Espírito, o ministério dele, descrito por tudo que ele escreveu para nós, podemos dizer que o ministério dele era o ministério do Espírito e da vida. 所以还是灵和生命的知识，
Portanto, esse ministério de Espírito e vida permanecerá até a volta do Senhor. Graças ao Senhor. Podemos dizer que já há muitos anos nós estamos nesse ministério do Espírito e da vida. Então essa palavra para nós é de grande significado. Porque o ministério que praticamos, que é do Espírito da vida, permanecerá até que venha o Senhor. Graças ao Senhor. Então esse também será o último ministério. Porque ali diz até que eu venha. Então é o último, seria o último ministério. E esse último ministério ele deu para os seus servos. Deus quer falar as coisas que em breve devem acontecer aos seus servos. Mas ele não foi revelar para um por um dos seus servos. Mas ele foi falar primeiramente ao seu servo João. João, ao receber esse ministério do Espírito da vida, então ele fala, entrega esse ministério também aos vários outros servos de Deus. E dos 12 apóstolos nós podemos praticamente dizer os nomes deles. Mas você consegue me dizer nominalmente um por um quem são esses servos de Deus? Quem consegue mostrar? Quem pode dizer? E quem são esses servos? Você é um deles? Aleluia. Nós fazemos parte desses seus servos. Por isso, essa revelação ele a deu primeiramente por João, para que o João pudesse dar lá para os seus servos, servos do Senhor. Duas semanas atrás eu estava liberando mensagem numa igreja. Falando sobre o último ministério, o ministério do Espírito e da vida de João. Mas esse último ministério não foi entregue somente para João, mas foi entregue também para os seus servos. E nós fazemos parte dos seus servos. Nós temos o ministério do Espírito e da vida. E também será o último ministério. Aí o Espírito me fez pensar. Você sabe qual foi o primeiro ministério? Deus estabeleceu vários ministros. Quem foi o primeiro ministro?
接着他接受的人把他请出去。Ministro significa aquela pessoa que Deus quer falar-lhe a sua vontade e quer lhe incumbir de um ministério para que ele possa executar a sua palavra, a sua vontade. 简单的说，就把神的旨意在这个时代把它行。Falando de uma maneira simplificada, Deus quer usar essa pessoa para fazer a sua vontade naquela época. 那么头一个ministério是谁呢？ Então quem foi o primeiro ministro que recebeu o ministério? 我后来想到，是啊，创世纪第一章里面， Aí eu pensei, Gênesis 1, 不是说到神创造天地，那个时候天的宇宙海稳定嘛。 Deus criou, no princípio criou os céus e a terra porém era sem forma e vazia. 为什么这样光景呢？ Por que essa situação? 因为那个时候所有的生物是神交给一个人，就一个叫撒旦的人，他看守的、管理的。 Deus havia feito a sua primeira criação e foi entregue para alguém que mais tarde se chamaria de Satanás para governar. 名叫撒旦，因着他的骄傲，他一直想拔高。 E ele, por causa do seu orgulho, ele quis se exaltar, queria subir. 所以神就把他摔到地上来。 Deus então o lançou para a terra. 那么有1/3天使是跟着他， terço dos anjos seguiu nessa rebelião. 那么成为在空中里面现在所成立的，这真的掌权的、主的、有能的。 Se tornaram os principados e potestades nos lugares celestiais. 那所以一切的 dominadores desse mundo tenebroso. 谁把他都消灭掉了。 E também Deus destruiu toda a criatura que havia na terra. 用什么消灭呢？用水的消灭。 usando água. 所以这边生物，重要的生物，到现在来看，有许多种海里面有鬼，他们有鬼一样的东西。 Então essas criaturas que foram mortas se tornaram os demônios e o lugar de habitação deles nas águas, nos mares. 所以我就想到了，这神对呀，第一次神创造的宇宙，神叫撒旦管理嘛。 Eu me lembrei, Senhor, então o primeiro universo foi entregue para Satanás governar. 对不对啊？ Certo? 叫他管理。 Para ele governar. 那么我想想，为什么神既然撒旦神的对头，神怎么叫他管理这样的事呢？ Por que Deus entregou? 这样的这事呢？ Por que Deus deu esse ministério para ele, sabendo que mais tarde se tornaria adversário dele? 神给我得到启示。 Aí o Senhor me revelou, me fez que Satanás não era assim. 从前什么样光景？ Como era ele? 就以赛亚14章跟以西结28章里面说。 Isaías 14 e Ezequiel 28 nos revelam. 神当初创造宇宙那么漂亮，那么美丽的。 Quando Deus criou o universo, criou de uma maneira tão formosa, tão bela. 他给某个东西有个指示来管理这个地方。 E ele entregou para alguém para governar esse lugar. 他不会去算一个与神走对头的人来管理这。 Claro que certamente ele não iria escolher alguém que era adversário de Deus para que cuidasse desse universo. 所以开始这个人是非常好的一个人，一个神一定非常喜欢的人。 Então certamente era alguém que Deus gostava. 那么这就是我们这里的圣经这里告诉我们的。 Aqui estão os versículos de hoje. 第一是什么地方？ Está em Isaías 14. 我们来看以赛亚14章。 Isaías 14. 以赛亚14章第12节。
Versículo 12. 他说：“明亮之子招人，明亮之心招人之子啊！你为后正从天堕了下来，你攻击公派列国的，我竟被看到在地上呢？” Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fosse lançado por terra tu que debilitava as nações? 你看，神当初交给一个人管理，当初所造的天地，那个天地是非常非常美丽的。 Deus havia então criado os céus e a terra de uma forma muito bela. 所以管理的人，也他称为以明亮之心造人之子。 Entregou para alguém cuidar, esse alguém se chamava de estrela da manhã, filho da alva. 我们就明亮之子就说到为什么 Lúcifer. Lúcifer 说 Isso significa Lúcifer. 啊 ，Lúcifer Luz, Lúcifer. 明亮之子。 Luz. 所以当初神给的不是说我们现在称为撒旦这样的东西。 Então Deus não havia entregue para alguém alguma coisa como Satanás. 神第一次给的，他是给 Lúcifer 明亮之子。 Deus havia entregue para alguém como Lúcifer, a estrela da manhã, filho da alva. 哎，他不但明亮之子，还是早晨之子的。 É filho da alva, 你看， estrela da manhã. 这不是交给谁的一个背叛的人来管理的。 Então Deus não iria entregar para alguém rebelde. 我们就从以西结28章，我们也来看见。 E usando Ezequiel 28 para ver, 13节， versículo 13. 所以神在他身上有个责事托付给他的， Aqui estava o que Deus lhe incumbiu. 什么托付呢？ Incumbiu-lhe de quê? 你曾在伊甸神的园子里，带着各样的宝石。 Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te 你 cobrias. 看，现在所有的宝石，这 Então 个形容说，所有最好的东西，他具备了。 Essas pedras preciosas indicam que ele estava equipado com as melhores coisas. 所以，这当然不是外面的， Claro que não diz de uma aparência 这 externa, 说 não 到 são 他 coisas 这个 externas. 人本身有那么多的东西装备 Diz 在 respeito 他的身上， à pessoa dele é equipada com essas coisas. 所以他就配得来管理啊。当初所神所创造的宇宙的，他的 Ele era 有这个 digno 责任，有这个责任。 de receber esse ministério de cuidar do universo que Deus havia criado. 你看第15节也来说，他说：“你从受造之日所行的，都完全。” No versículo 15 fala: Perfeito eras nos teus caminhos. 后来在你中间，又察觉你的不义来。 Desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. 那么他下面说出原因来了。 Aí fala dos motivos. 他说：“因为你谋业很多，就被强暴的事所充满了，以致犯罪了。” Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. 啊，所以我要把因你亵渎圣地，就从神的山驱着你。 Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. 哎呀，咋给一回的基督法呀？我已将你从发光如火的宝石中指明了你。 Te farei perecer ao querubim da guarda em meio do brilho das pedras. 那为什么神要将东西把它消灭呢？要标题他的管理神所创造的。 Porque o Senhor então tirou-lhe essa incumbência de governar. 啊，神当初所要的是那么美丽、那么能干一个人。 Deus entregou para ser tão capaz, tão formoso, 你看，因此他谋业很多， mas por causa do seu comércio, 所以慢慢的、multiplicação do comércio, 不义东西慢慢的产 coisas 生了。 de injustiça começaram a se multiplicar. 因着心中美丽，他就骄傲起来了。 Ele corrompeu então
o coração, elevou seu coração por causa da formosura. 所以我们再来看他以西亚第14章。 Voltando para Isaías 14, 那么他的骄傲光景这么的骄傲呢？的情境， então qual era a situação do seu orgulho? 第13节， Versículo 13. 你心里曾说，我要升到天上。 Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. 是的，他的确一个，因为他能干，所以他要升到比人家高，神也允许他了。 Ele era muito capaz e ele queria estar mais alto que os outros, e Deus também o permitiu. 他说：“我还要到高举我的宝座， Mas ao cima das estrelas de Deus exaltarei o meu 在 trono. 众星之上。”神也允许他了， E Deus o tolerou, 因为他的确是个能干、很能干。 porque ele realmente era muito capaz, 可他不满足， mas não estava satisfeito. 他说：“我要在至上的懂灯，我要升高，到高云之上，我要与至上的懂灯。 Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. 你看，他不光有骄傲， Não só orgulho, 他有贪心、贪婪， ele tinha uma ganância. 所以他要报告。他神已经给他最高的地位上了。 Deus já lhe deu uma posição muito elevada. 基督把这个天使长， Ele era querubim da 那么天使长可以 guarda, ele era 所 arcanjo. 有的天使的头， Arcanjo era o líder dos anjos. 那地位相当高了。 Já tinha uma posição muito elevada. 那个时候天使长3位， Havia 3 arcanjos. 另外一个叫米盖尔，一个叫达布廖。 Tem outros 2 que se chamam Miguel e Gabriel. 虽然3位祭司长，但他在他们中间3个人中间，他在带头了。 Mas entre os 3 ele tinha a mais elevada posição. 你看，已经到那么地步， Ele já chegou a essa posição, mas não estava 他 satisfeito. 说：“我要与神同等。 Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. ” 亲爱的弟兄姊妹， Oh, amados 因 irmãos, 着他这样骄傲到 por causa desse 将与 orgulho, 神同等， ele queria ser igual ao Altíssimo. 那神就把他摔到地上。 Deus então o lançou para a terra. 亲爱的弟兄姊妹， Amados irmãos e 所以你看， irmãs, vejam, 第二则是神托付他管理， Deus 到处神所创造的一切生物。 esse foi o primeiro ministro a quem Deus incumbiu-lhe para cuidar 是个很美丽的、 do 很有 universo. 智慧的， Era alguém criado com muita formosura e sabedoria. 所有的本事、本领，都在他身上都有具备的。 Ele foi equipado com toda a sorte de habilidade. 因着这样子，他越来越骄傲。 E por causa disso é que ele se orgulhou. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Por isso, amados irmãos, 我们知道 nós sabemos 这一给我们往镜子里看见。 isso deve ser espelho para nós, olharmos para nós mesmos. 下一个Lúcifer, 受管理， ele era 收到那个基路伯一个基路兵， ele era 亚伟的基路兵， ele era o querubim da guarda 谁给 que 把他 cuidava da Arca da Aliança. 到处神所有的原子，所有的宇宙可以说是伊甸园都叫他管理的。 E no jardim de Deus, jardim do Éden, ele é que guardava. 可他不满足， Mas ele não ficou satisfeito. 所以亲爱的弟兄姊 Por 妹， isso, amados irmãos, 所以你看，他不满足，因为他为什么？ ele 他 estava 不在 insatisfeito. 灵里面，不是在灵里面，因为那个时候神还没给他们灵， Ele não estava. 因为他们只有魂，不在灵里。 Ele não estava no espírito. Ele tinha alma. 所以凭着自己的想象，一直想拔高。 Então, ele queria subir de posição
de acordo com o seu ideal. 这问题在哪里？ Mas qual foi o problema? 在王里面的人很容易他不满足现在的光景。 Aqueles que vivem na alma facilmente têm insatisfações com a situação presente. 总想要这高点， Quer sempre uma mais alta posição. 他已经高到山做天使长了， Ele já se tornou 而且天使长里面他带头的， mais alto que entre os 3 arcanjos, já era líder. 那么最高点就跟神一样了， E acima dele estaria Deus. 所以这太过分了， Ele queria ser igual a 神 Deus. 就把他扇到地上。 Ele exagerou. Deus então lançou por terra. 亲爱的弟兄姊妹， Oh, amados irmãos, 就187里面也说到他是， no livro de Jó também registra. 他是在骄傲的水族里面做王的一位。 Ele era o rei sobre todos os animais orgulhosos. 那么我们来看看187啊， Podemos ver o livro de Jó. 187第4节。 Jó 41. 4节，4章是也。 184章这里描写有两种动物， Jó 40 descreve 2 animais. 就说到当初神所造的有2个大类这生物。 2 grandes animais na criação de outrora. 那我也不用时间详细来读。 Não tenho tempo de detalhar. 2方面，一方面它像河马一样的东西， Primeiro animal, ele é alguma coisa parecida com hipopótamo. 它是一直藏在水里面的， É animal que ficava imerso na água. 它是素的也是的，是意思说不吃荤的东西，吃素的东西。 E é animal que come apenas ervas. 另外一种呢，像鳄鱼这样的，比鳄鱼更凶暴、更厉害。 E o segundo animal era mais violento. 因此它的凶暴，它专门要吃，它的食物都要吃黄的东西。 Aí esse animal come carne. 所以它这样的光景，你看是非常骄傲的水族里面的东西。 Se tornou um animal muito orgulhoso. 撒在谁呢？ Vivia na água. 第34章说，34节说， Então 41:34 diz: 凡高大的，他无法藐视他，他在骄傲的水族中作王。 Ele olha com desprezo tudo o que é alto e é rei sobre todos os animais orgulhosos. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Amados 我 irmãos, 用这些的话语来描写， essas palavras que eu usei quero descrever 我想你们都听得懂。 algo que vocês devem 为 compreender. 什么他堕落？ Qual foi o motivo da queda? 为什么他背叛？ Qual foi o motivo da rebelião? 这一件事，骄傲。 É uma coisa só: orgulho. 所以，亲爱的弟兄们， Portanto, irmãos, 这是给我们看见。 isso é para nos mostrar. 我们如果活在王里面的人， Se continuarmos a viver na 很 alma, 容易我们落到骄傲里面去。 facilmente cairemos na mesma situação. 我自己也经过这样的光景， Eu mesmo passei por isso. 因为我觉得自己很能干，本领很大。 Havia um momento que me achava muito capaz, sabia fazer muitas coisas. 好像保罗他曾经也说过， Assim como Paulo disse, 我在同胞年纪里面，我是比较长进的。 ele dizia: entre os da minha idade eu me avantajava. 你看，这就是什么？就他的骄傲呀， Isso é o seu orgulho, 对不对？所 certo? 以，亲爱的弟兄姊妹， Mas irmãos, 所以我们在教会里面， na igreja, 我们要进到天国里面去话去 se 的话， nós queremos entrar no reino dos 最 céus, 重要把这王里面的这个骄傲的东西拿掉。 o mais importante é tirar esse orgulho que está na nossa alma. 意思就是说， Em outras, 老实说，你要把骄傲拿不掉的。
Em outras palavras, você quer tirar o seu orgulho e não consegue tirar. 是不是？ Você não vai 它 conseguir 在你往 tirar. 里面的东西嘛。 Porque é algo que vive na sua alma. 你如果往常在的话，骄傲容易在中在。 Enquanto existir sua alma, estará lá o orgulho. 你很可能有一天讲到，哎呀，骄傲不可以，我不要骄傲。 Talvez chegue um dia que você diga, eu não quero ser orgulhoso. 哎，你不骄傲，谦卑下来。 Você se humilhe e não se 如果 orgulhe. 你记着我的往里面，这骄傲慢慢的上去了。 Mesmo que você consiga chegar a esse ponto, mas se você depois disso continuar vivendo na alma, o orgulho vai crescer de novo. 我曾经对某一个同工说过， Eu havia dito para um determinado cooperador, 他当初非常骄傲的，同工中间他人要爬到头上去，爬到上，比人家爬得高的。 ele era muito orgulhoso, queria ser o primeiro entre muitos. 哎呀，每个人都觉得他很骄傲。 E todos achavam que ele era muito orgulhoso. 那么有一天， Um dia, 就给他生 cancer， e o Senhor 生病。 permitiu que ficasse doente, 哎， contraiu câncer. 当他生 cancer 的时候，哎，他觉悟了，他想走悔改了。 Aí ele se arrependeu diante do Senhor. 我想这是非常非常谦卑，一直想走祷告。 Eu acredito que ele passou por momentos muito de humilhação, se humilhava, orava. 那个别弟兄也跟他一起来祷告。 E outros irmãos também oravam com ele. 给这做。 Graças ao 跟着他 Senhor. 的想谦卑下去祷告， Por causa 主也听了他的祷告。 Por causa da sua humilhação, e se humilhou, oração, o Senhor atendeu sua oração. 慢慢的给呢，那么凶恶的病 cancer 在他身上慢慢没有了。 E o Senhor conseguiu curar essa doença tão agressiva. 后头那个病好了以后出来的时候啊，真谦卑呀！ Aí, depois dessa experiência, dessa doença, 哎呀，当弟 ele 兄 se 啊 tornou alguém tão humilde. Ele 我也 toda vez 需要你 chegava, 帮助啊 ô irmão 我也在这 Dong, 里也必啊 eu 很好 preciso da sua ajuda, eu preciso estar junto de você. 可你说他的往生命还存在啊， Mas saibam que a vida da alma ainda continuava lá. 慢慢的给他的本领显出来，人家给本又把他碰 Mas 到了。 pouco a pouco a sua capacidade se tornou manifesta diante dos homens e os outros o exaltaram. 他骄傲一场，又亏不了。 E restaurou o orgulho dele. 所以，亲爱的弟兄们， Por isso, amados 所以我们的 irmãos, 教会里面， por isso nós na igreja, 你要把骄傲拿掉，拿不掉。 se você quer remover o seu orgulho, você não vai conseguir. 最好办法什么 Sabe qual a melhor maneira? 啊？ Qual a melhor maneira? 哎，祈求往生命， Negar a vida da alma. 因为骄傲在你往里面东西嘛。 Porque o orgulho está lá. 哎，你往弃绝了， Se você negar a vida da alma, 你骄傲就没有了， você está removendo, Eu vou negando ter a vida, o orgulho. 就没有往了 Se。você viver no espírito, você não segue mais 感谢上 a 帝。 vida da alma. 所以我们来看第一个那个执事，他怎么被兴起来呢？ Por isso, como o primeiro ministro foi levantado? 因为他是太美丽了， Porque ele era muito formoso, 满了光， cheio de resplendor, 满了荣耀，保守是管理记录把看守记录把。 glória, se 这 tornou 个是压会的， querubim da guarda, guardava a arca. 他不是一下子骄傲上去， Ele não se tornou orgulhoso de uma vez, mas foi algo gradativo, pouco a pouco. 这也可以说我们每个人的经验。 Na verdade, é a experiência de cada um de nós. 骄傲不是一下子搞了骄傲， Orgulho não aparece de uma vez. 慢慢的骄傲。 Orgulho vem devagarinho. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Por isso, 当 amados 有一 irmãos, 天 um 你在 dia, 教会生活的里 na 面， vida da igreja, 给你铺路了有，有一点骄傲东西产生了， quando o Senhor permitir que o seu orgulho fosse exposto, 你马上对付王生命。 você precisa tratar a sua vida, com a sua vida alma imediatamente. 比方说，有的青年弟兄们， Por exemplo, algum jovem 看见另外青年，他的交通非常好， vendo outros jovens
compartilhando muito bem. E todos vão elogiar aquele jovem que tem crescimento de vida. Mas como você como jovem vai pensar no seu coração? O que isso tem de mais? Eu também sei falar melhor que ele. Só uma coisa pequena demonstra o orgulho que está no teu coração. Toda vez que aparecer um pouco de orgulho no seu coração, não precisa sofrer para isso. Não precisa ganhar um câncer, não precisa ganhar um acidente de carro para tratar com isso. Basta voltar ao Espírito e se arrepender. Oh Senhor Jesus. A luz da lua no dia 1º é uma lua nova começando a aparecer luz. Já conseguiu me iluminar sobre a minha vida da alma. Você então recebe essa luz do 4º dia para poder crescer e remover a sua vida da alma. Nós precisamos da luz do sol. E quem é o sol? É o nosso Senhor Jesus. Graças ao Senhor. O Senhor é o sol. Mas esse Senhor não vem com a luz muito forte no começo. De manhã aparece o sol. Começa com o sol ainda bem tenro, bem que te traz um pouco de calor, depois vai esquentando. Quando chega ao meio-dia, é aquela luz do sol na sua plenitude, Cristo se manifestou. Cristo não só se manifestou, Cristo também é o nosso modelo. Filipenses 3 capítulo 2. E na luz do primeiro dia vemos se há, capítulo 2, versículo 1, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se entranhados afetos e misericórdias. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Tudo isso é em Cristo. Isto é, na luz do 4º dia, na luz do sol. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Na sua alma você quer se exaltar cada vez mais alto. Mas em Cristo, na luz do sol, você faz por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual também é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
Versículo 6, veja. Satanás queria alcançar aquele ponto máximo. Mas o Senhor já era Deus. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele sabia sua posição, porque ele havia saído da parte de Deus para executar o seu serviço. Recebeu o seu ministério. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou. Até a sua morte na cruz foi uma morte mais humilhante. Graças a Deus. Versículo 7. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O primeiro ministro que recebeu o ministério ele era estrela da manhã e filho da alva. Toda a formosura estava nele, toda a sabedoria e capacidade. Deus queria usá-lo e lhe entregou o ministério para guardar o jardim do Éden. Também ele era querubim que guardava a arca. Mas ele se orgulhou, elevou-se o seu coração. Ele foi se exaltando. E por fim, Deus a lançou por terra. Se nós queremos receber o ministério do Senhor, precisamos aprender a primeira lição. Tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Vamos exercitar orgulho? Não. Exercitar o quê? Humildade. Graças ao Senhor. Através do primeiro ministério, nós podemos receber tanta ajuda. Amém? Então agora, vamos em pequenos grupos revisar a mensagem.